Pessoal, hoje eu vou conversar, né? Vamos verificar aí como ocorre o milagre da lubrificação. Eu sou o professor Paulo, então vamos ver aí. Eu tenho aqui, ó, uma pequena amostra, né? Da diversidade de lubrificantes, tá? Tenho essa e tem mais essa, ainda tem mais ali, tá? Então vê aí o quanto é complexo a lubrificação, tá? Seja ela automotiva, seja ela industrial. Nós já vimos aí que se tiver a sigla lá, SAE, né? SAE, trata-se de um lubrificante automotivo. Tá bom? Se tiver na sigla ISO, VG, quer dizer, a ISO, a normatizadora, né, Organização Mundial de Organização, né, de padronização, é quem padroniza a lubrificação industrial. Então são produtos, pessoal, que não têm correspondência um com o outro, ou seja, eles não são intercambiáveis, não servem um para o outro. Vou pegar o motor, o lubrificante de óleo diesel, motor a óleo, né? E colocar no motor flex, vai dar problema, tá? Porque é combustão interna, mas são diferentes. Se eu usar um ISO, então, que é um óleo industrial, né? No motor flex ou no motor a diesel, pior ainda. Então, cada um no seu lugar. Óleo para moto, é diferente, tá? Óleo para uma coisa que ocorre muito, pessoal. O pessoal compra óleo para colocar em motor de combustão interna e usa nos compressor de ar. Gente, o compressor de ar não tem combustão interna. Ele tem lá um motor que faz com que ele comprima, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai carbonizar as válvulas e vai deixar de funcionar, deixar de carregar. Então é cada um com a sua função. Motor óleo industrial é ISO, tá? ISO VG quer dizer grau de viscosidade, tá? Grau de viscosidade. Então ele tem as normas dele, são diferentes da SAE, totalmente diferentes. Então, pessoal, tem óleo para uso em ferramentas pneumáticas. Nós temos o fluido, né, um óleo hidráulico. Temos diversos tipos de lubrificante. Então, cada caso é um caso. Tá bom? Agora, uma coisa, o que é viscosidade? Eu tenho aqui uma coisa aqui, ó. Tá? É um óleo que foi retirado de um motor. Aí muitos vão me dizer, seu Paulo, é óleo queimado. Não, tá? O correto será óleo oxidado. Diferente, né? Ele perde a vida útil dos seus aditivos e deixa de ter lá a sua atividade lubrificante. Então a lubrificação, pessoal, é muito complexa. Outra coisa que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte: o que quer dizer a viscosidade de um fluido? Ó, tá? Dá pra gente ver a facilidade com que ele se movimenta, né? Então tá bom. Agora aqui, ó. Muito lentamente. ISO VG 16.000. É usado aí em redutores que fazem muita força, né? Redutor que puxa de mineradora, que puxa aí 30, 40, 50, 100 toneladas, sei lá. Né? Então um óleo para motor que trabalha com pouca rotação e mas muita carga mesmo. Então eu uso um lubrificante com menor viscosidade. Então, o que seria a viscosidade de um fluido? Pessoal, aguardem bem. Eu costumo comparar a viscosidade de um fluido com o mel de abelha. Esse melzinho nosso aí, né? Então, é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja,
Se eu pegar um mel e colocar na geladeira, eu só vou saborear ele, né? Degustar ele com uma colher ou com uma faca. Se eu pegar o mesmo mel, colocar no sol, ele vai escoar com mais facilidade. Quer dizer, ele é inverso à temperatura. Ou seja, se ele aquecer, ele fica menos viscoso, né? Em outras palavras, mais fino. Se ele esfriar, ele fica mais viscoso, ou seja, mais grosso. Então vejamos bem como é diversificada a tal da lubrificação. Então, por exemplo, equipamentos pneumáticos usam um ISO VG10. Por quê? Ele é bem pouquinho viscoso. É quase parecendo uma água, né? Porque quando o equipamento, o ar passa, né? Eles têm que carregar gotículas de óleo para ir lá lubrificar o sistema pneumático. Certo? Ao contrário de um redutor de velocidade de uma esteira aí com um motor aí, digamos aí de 400 HP, tá? HP é horsepower, né? Cavalo de força. Então eu uso um óleo ISO VG 600, tá bom? Uma bomba centrífuga, aí no caso da indústria, né? Uma bomba centrífuga eu vou usar um 68. Mas a bomba centrífuga ela tem 3.500 RPM. Em vez de usar o 68, né, eu vou usar um ISO VG 30 só. Então eu aumentei a rotação, diminuir a viscosidade. No veículo, pessoal, a mesma coisa. O pessoal costuma, o carro começou a fumar, aumentar a viscosidade do óleo. Não resolve, tá, gente? Não resolve. Porque o motor é cheio de galerias por dentro, né? E ele tem que adentrar entre as partes para que não haja atrito. Então, como age a lubrificação? Digamos que eu tenha um rolamento. Digamos que eu tenho um rolamento. Se a gente colocar esse rolamento em uso, ele vai atritar a parte rolante com o anel interno, com o anel externo, e vai pegar a temperatura tal que chega a fundir, desmancha tudo, né? Chega a soldar uma parte na outra. Então o óleo, ele vai formar como se fosse uma película extremamente resistente. Vamos falar isso em outro vídeo aí, tá? Que não o vídeo fica muito comprido. Ele vai, a hora que a gente colocar o óleo, ele vai formar uma película, isolando a parte rolante do anel interno do anel externo. Não há contato. Então, se não há contato, não vai haver calor, tá? Ele vai rodar lá bastante tempo. E assim acontece com as bielas, os mancais, né? As bronzinas, um redutor, as engrenagens, daí por diante, né? Tendo uma articulação, pessoal, tem que ter a lubrificação. Outra coisa que me perguntam muito, o que é melhor, no caso da indústria, né? O óleo ou a graxa? Opa! Então, cada caso, pessoal, cada caso é um caso. Tem caso que a gente vai usar a graxa, tem caso que a gente vai usar o óleo. Sempre lembrando que somente o óleo lubrifica. Olha, pessoal Paulo, mas como assim? Pessoal, 70%, 80% da graxa é óleo. Interessante, né? Então só 10, 20% é a parte mais sólida. Porque tem lugar que não tem uma vedação apropriada, tudo. Então se a gente colocar o óleo, ele escorre logo e a parte vai fundir. Usando a graxa, ela vai aderir nas partes ali e vai promover essa película, que conforme eu já falei, ela é extremamente resistente, tá? Eu tenho aqui uma folha de papel, pra vocês terem uma ideia. O óleo lubrificante, ele forma uma película 12 vezes menor do que essa folha de papel. Então é uma película extremamente fina, mas extremamente
resistente, tá? No motor, nos motores, existe lá as galerias por onde a bomba, né, que está lá no cárter, eu já falei sobre isso, tá? Ela injeta, né, o óleo para evitar que ocorra o atrito entre uma peça e outra. Então, o que o lubrificante faz? Ele isola uma parte da outra, tá? Isso aí nós teríamos que entrar em tribologia, que é a ciência que mede os atritos, tá? É bem complexo, mas vamos ver aí, por vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Vamos falar também sobre a diferença do óleo sintético para um óleo mineral. Existe também a graxa sintética para a graxa mineral. E uma coisa muito, mas muito importante, por exemplo, pessoal, indústria de cosmético, né? Alimentação e laboratórios, tá bom? Temos que ter o lubrificante especial, é um lubrificante grau alimentício. Olha o quanto é complexo a tal da lubrificação, tá? São lubrificantes que ele lubrifica, mas eles não são tóxicos, são atóxicos, tá? Então, as máquinas desse tipo de indústria, é claro que existem as máquinas lá, mas elas têm que ter esse lubrificante especial, lubrificante grau alimentício. Na maioria das vezes muito caro, tá? Muitas vezes, às vezes importado, retirada a toxicidade deles, não deixa de ser um lubrificante, mas ele não intoxica caso haja contato com o alimento, ok? Então a lubrificação, pessoal, é extremamente importante, tá? Muito importante mesmo, seja na indústria, seja nos veículos, na motocicleta, tudo. Então, primeiro cuidado que temos que ter: óleo de moto é óleo para motocicleta, óleo para motor flex, tá? Óleo para lubrificante de motor flex. Óleo para motores diesel, óleo para motores diesel. Óleos industrial, opa, aí é diferente, né? Conforme eu já falei, a ISO, né? Ele é tratado como ISO. Tem diversos tipos aí, tem ISO VG 10, ISO VG 30, ISO VG 68, ISO VG 100, ISO VG 200, 600, conforme esse um que eu mostrei aí, né? 16 mil, que são usados em redutores de prensa, né? Que sofrem uma força terrível, né? Certo? Então, sigam aí o nosso canal aí, para que possamos ver mais sobre lubrificantes, como funciona, o porquê uma lubrificação bem feita aumenta a vida útil do produto, né? Seja ele qual for. E na falta do produto também, da lubrificação, a vida útil despenca, tá? Então, vamos ficar atento, porque, pessoal, dizendo mais uma coisa, todo conjunto mecânico que fundir por falta de lubrificação, praticamente vai ser descartado. Ele sofre uma temperatura horrível, chega a travar tudo, né? Esquenta de tal maneira que ele chega a soldar uma parte na outra. Então, tomar muito cuidado, tá bom? Sigam aí o nosso canal para que possamos trazer bastante, mas muito mesmo conteúdo para vocês ficarem sabendo. Aí o pessoal aí da escola que está estudando aí a mecânica e o pessoal que gostam de saber o porquê das coisas, tá?